Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para a Nadédia, para os ouvintes, para quem nos assiste. Boa noite. Muito bem, já vamos a Brasília, porque a Isis Tassiarini tem mais detalhes, desdobramentos após a crise deflagrada pela decisão do ministro Gilmar Mendes em relação aos impeachments de juízes da corte. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, rejeitou hoje o pedido feito pela Advocacia Geral da União para reconsiderar a decisão que restringiu exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a prerrogativa de apresentar pedidos de impeachment contra ministros da Suprema Corte por eventuais crimes de responsabilidade. O ministro considerou que o recurso protocolado pela AGU é incabível, já que o ordenamento jurídico brasileiro não prevê esse tipo de pedido. O ministro considerou que a decisão dele está amparada na Constituição e que é indispensável para pôr fim a um estado de coisas manifestamente incompatível com o texto constitucional. Por isso, ele concluiu que não há motivos para alterar a decisão tomada, que vai ser analisada pelo plenário do STF em um julgamento virtual marcado para o dia 12 de dezembro. Em um evento do Portal J mais cedo, Gilmar Mendes negou que tenha buscado blindar ministros da corte e afirmou que a decisão se justifica pelo alto número de pedidos de impeachment desse tipo nos últimos anos, uma espécie, segundo ele, de banalização. Já o ministro Flávio Dino, no mesmo evento, disse que há um excesso de pedidos de impeachment contra ministros e que isso fere o equilíbrio entre os poderes. Dino, inclusive, citou o caso do colega Alexandre de Moraes, alvo de 40 pedidos de impeachment, e disse que essa situação pode ser comparada a um caso de perseguição e de chantagem. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a disputa entre o STF e o Senado em torno das regras do impeachment causa uma fragilidade institucional, mas disse acreditar que vai ter uma conciliação. Ele, porém, avaliou que a decisão do ministro Gilmar Mendes é fruto da polarização política. Débora. Obrigada, Isa, pelas informações. A gente teve aí nesse caso, né, Vera, então, a manifestação do ministro Flávio Dino, que está de acordo com o ministro Gilmar Mendes e os demais integrantes da corte, porque fora do STF está todo mundo contrário, né, a essa decisão, alegando desequilíbrio entre os poderes institucionais. E você veja que até a PGR, né, a quem foi dada a prerrogativa exclusiva de pedir abertura de processo de impeachment de ministros do Supremo, não concordou com o rito que o ministro Gilmar Mendes está propondo nessa liminar que ele concedeu. Então, se quem fica com a prerrogativa exclusiva de processar ministros não acha que tem que ter essa prerrogativa e recorre, e aí você fala, não, você não pode recorrer para você não ter a prerrogativa exclusiva de processar ministros. Está vendo o quanto que a coisa vai escalando e vai ganhando contornos meio absurdos e um tanto autoritários? O ministro parece querer achar que ele e apenas ele tem a clareza sobre o que diz o texto constitucional e o que diz a lei do impeachment e, portanto, só a ele cabe regular essa matéria. Não acredito que isso seja razoável e nem sustentável. Vamos ver como os demais ministros vão se comportar nesse assunto. É um tema delicado pelo seguinte: a corte se uniu muito quando foi alvo de ataques do bolsonarismo. Isso serviu para unir, inclusive, grupos dentro do Supremo que não tinham tantas afinidades assim. Por exemplo, ministros como o próprio Gilmar Mendes e o ministro Roberto Barroso, que tinham tido desavenças sérias no passado.
começaram a jogar afinados e a comungar das mesmas teses porque entenderam que era a corte como um todo, institucionalmente, que estava sendo alvo de ataques. Essa decisão do ministro vai um pouco além disso, no meu entendimento. Ela tende a contrariar ministros que, sim, concordam que o Supremo foi muito atacado nos anos recentes pelo bolsonarismo, que houve, sim, tentativa de golpe, mas que isso não dá ao Supremo a possibilidade de se blindar limitando quem é que pode e quem não pode ir até o Senado pedir a abertura de um processo de impeachment contra ministros do Supremo. Até aqui, a leitura do texto era de que qualquer cidadão pode fazê-lo, mas que cabe à mesa levar adiante e depois tem um número mínimo de senadores que tem que votar para que o processo se instale e prossiga. Então, eu acho que vai ter divergências, mas até aqui não dá para apurar como vai votar cada ministro se isso chegar de fato ao plenário. A não ser que o ministro ache que também não tem que chegar ao plenário e que é a decisão dele que vale e pronto e acabou. Não acho que isso vai acontecer, nem que ele tenha potencial de fazer isso. Mas vamos ver como que os ministros vão se manifestar em plenário. Porque ele tem um grupo muito coeso em torno dele. Tem o próprio ministro Flávio Dino, que já se manifestou, ministro Alexandre de Moraes, e a gente tem de lembrar que o Gilmar foi um apoio importante ao Alexandre quando as decisões dele próprio estavam questionadas. Então, eu Alexandre acho que é a principal vítima, inclusive, né? São mais de 80 pedidos, metade contra Alexandre de Moraes. Então, esse eu acho que tende a concordar com o ministro Gilmar e a votar com ele. O ministro Toffoli tende a votar com ele também. E os demais são meio uma incógnita para mim. Tem outros que vão votar contra, é sabido. André Mendonça, o Cássio Nunes Marques, certamente Luiz Fux, com quem o Gilmar anda em rota de colisão. Mas tem ministros incógnitas, o próprio presidente, Luiz Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministro Cristiano Zanin. Eu não consigo dizer com clareza se eles vão aprovar integralmente o que o Gilmar está propondo. Inclusive, ele propôs um aumento do número de senadores que teriam de ser a favor para um processo andar de 41 para 54. Então, é quase impossível instaurar um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. Enquanto não vai para o plenário, além de debater a questão do impeachment em si, está reacendida a discussão sobre as decisões monocráticas e liminares, né? Isso aí era uma reação esperada, que ontem já ficava claro que os senadores e os deputados buscariam e que, sim, é a consequência mais imediata, né, Dédia? O Congresso vai tentar aprovar essa restrição maior a decisões monocráticas. Qual é o risco? Chegar lá no Supremo e o Supremo dizer, não, isso aqui é inconstitucional, rasgar, porque vão dizer que se está mudando uma cláusula pétrea da Constituição. E assim a gente fica nesse looping, é um looping de crise entre os poderes que não se resolve, porque a tal contenção e autocontenção que o ministro Fachin pregou quando assumiu a presidência do STF, ela está longe de ser alcançada. Os ministros entendem que ainda correm algum tipo de perigo e estão, sim, buscando se blindar. Bom, falando em crises, né, entre os poderes, até a lei de diretrizes orçamentárias acabou ficando no meio de uma delas. Vamos a Brasília ainda com informações da Samantha Klein. Samantha. Oi, Nadede. Aprovado, portanto, a LDO. O Congresso aprovou agora à tarde numa sessão conjunta, além da previsão de metas para receitas e despesas, a LDO prevê justamente a destinação das emendas parlamentares. A matéria aprovada hoje, também Vera e Débora, define que 65% das emendas para saúde e assistência social precisam ser pagas até o final do primeiro semestre do ano que vem. A regra, ela abarca as indicações individuais, que são aquelas emendas PIX e de bancadas, e vale lembrar que essas categorias são de pagamento obrigatório pelo governo, mas o fluxo de desembolso geralmente é variável.
E aí o que se fez? Com essa medida, solicitada pelos próprios deputados e senadores, a tentativa de garantir o envio dos recursos aos redutos eleitorais antes das eleições. O relator Gervásio Maia, que é do PSB, afirmou que o orçamento do ano que vem construído para atender às necessidades da população, defendeu a destinação dos 50 bilhões de reais em emendas que, segundo ele, chegam lá na ponta. A LDO também está alterando a forma de cálculo do fundo eleitoral, autorizando um crescimento real de 2,5% ao ano nesse financiamento público a partir do ano que vem. Foi criticado ali por alguns parlamentares do Novo, mas só. No mais, aí foi aprovado com ampla maioria, tendo aí um orçamento que pode chegar ali, ficar na casa dos 4 bilhões de reais, 3 bilhões a mais do que previa o governo federal. A LDO também prevê aí uma mudança na meta fiscal, que se prevê aí alcançar superávit de 4 bilhões, porém a meta será cumprida se o governo fechar as contas dentro dos intervalos de tolerância do arcabouço fiscal. E outro ponto aqui também a pedido do governo foi retirar do cálculo da meta fiscal os gastos do governo com planos de reestruturação de estatais. Essa medida deve atender a tentativa de socorrer os Correios. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein. Como demorou, hein, Vera? 4 de dezembro aprovando a LDO. Quase que a gente arruma um shutdown pra gente aqui também, né? Quase, quase. E ainda podemos arrumar se o orçamento não for votado na DED. Se não tiver orçamento votado até o fim do ano, como não houve no ano passado e nesse. E aí vale aquela regra. Enquanto não vota, você só pode executar 1/12 do orçamento, chamado duodécimo. E aí, isso represa os gastos, represa os investimentos, represa as emendas, etc. Por isso que ontem eu falei, e a gente viu que estava correto, que eles não iam fazer muita gracinha com a LDO. Porque eles têm interesse em que o orçamento ande dessa vez, porque tem um prazo mais curto para a execução no ano que vem. A lei eleitoral proíbe você ficar pagando emenda muito perto da eleição. Então, eles têm interesse que se execute o máximo possível no período permitido pela lei eleitoral, para mostrar para suas bases que estão comparecendo com recursos, que estão comparecendo com quadras de esportes e todas aquelas coisas que a gente sabe que rendem voto em ano eleitoral. Então, é isso. A ameaça durou pouco. A LDO está aí sendo votada. E agora a gente tem de ver com o orçamento como vai ficar. É mais complexo, porque ali se colocam muitos jabutis. A tendência é que sempre o Congresso desfigure o que o Executivo manda. E no ano que vem o governo tem interesse em que as suas bandeiras, os seus grandes empreendimentos, as suas grandes obras estejam contemplados com recursos. Então, a gente vai ver uma quedinha de braço aí na votação do orçamento, mais do que na LDO. Pois é, e antes dessa decisão, o presidente Lula falou justamente e fez críticas ao orçamento impositivo, às emendas impositivas. Na verdade, num evento, a Ana Carolina Tomé tem mais informações ao vivo sobre isso. Oi, Ana. Oi, Débora. Boa noite para você, boa noite para os ouvintes sintonizados aqui na Rádio CBN. É isso mesmo. Em tom de campanha, o presidente Lula fez um discurso inflamado e criticou congressistas, o agronegócio, economistas da Faria Lima e até juízes e ministros. Na última reunião do Conselhão, Lula criticou pela primeira vez a derrubada dos vetos ao PL do licenciamento e disse que depois que o Brasil perder mercados, a bancada do agro vai querer pedir ajuda. Porque essa mesma gente que derrubou meus vetos, quando a China parar de comprar soja, quando a Europa parar de comprar soja, quando alguém parar de comprar nossa carne, quando alguém parar de comprar nosso algodão, vão vir falar comigo outra vez. Presidente, fala com o Xi Jinping. Presidente, fala com a União Europeia. Presidente, fala com a Rússia. Presidente, fala com não sei com quem. Porque eles sabem que eles estão errados.
O Ministério do Meio Ambiente tem dito que muitos países deixarão de comprar do Brasil e que acordos podem ser suspensos com a derrubada dos vetos. Apesar de dizer que não tem nada contra o Congresso em meio à crise com o parlamento, Lula criticou as emendas impositivas, aquelas obrigatórias pagas pelo Executivo, e falou em sequestro do orçamento. Num recado indireto a Eduardo Bolsonaro, Lula ainda criticou deputados que votam mesmo estando fora do país. Na semana passada, Eduardo, mesmo nos Estados Unidos, chegou a votar numa sessão do Congresso. Depois teve o voto anulado. Lula não poupou nem os ministros do STF e disse que, por isso, que a população desacredita das instituições. Em um discurso voltado aos mais pobres, Lula fez apelo aos empresários por apoio ao fim da escala 6x1 e disse que economistas ganham com especulações e torcem contra o governo. O presidente citou a Faria Lima e disse que quem trabalha lá não se preocupa com os mais pobres. Volto com você. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé, que trouxe aí vários pontos, né, dessa fala do presidente Lula, não somente sobre a questão das emendas, a questão dos vetos, falou de emendas também, criticando o fato das emendas impositivas e o tamanho, né, da fatia que o Congresso se responsabiliza. E ele citou o Eduardo Bolsonaro. Hoje, o ministro Flávio Dino decidiu, proibiu, na verdade, né, o governo federal de receber, analisar ou liberar qualquer emenda apresentada, tanto por Eduardo Bolsonaro quanto por Alexandre Ramagem, né? Um está lá nos Estados Unidos, vai perder o cargo por falta. O outro foi condenado pelo STF pela trama golpista. Eles tinham, meninas, apresentado cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais para o orçamento de 2026. Foi daí que veio essa decisão de Flávio Dino. Uma decisão acertada. Não estão no exercício do mandato, pelo contrário, um está foragido e o outro está conspirando contra o país. Então, é justo que assim seja, que não tenham direito de decidir sobre a aplicação de recursos orçamentários. O presidente, né, nessa fala, claramente dobra a aposta, né, no seu estremecimento com o Congresso, que é uma coisa estranha de se fazer nesse momento, porque ele já está com muita dificuldade com a questão do Jorge Messias. A gente falou disso a semana inteira aqui, o governo teve de recuar, de certa maneira, na indicação, não retirou o nome, não é disso que se trata, o nome está mantido, mas postergou a sua análise para que seja construída a maioria capaz de aprovar o nome do Jorge Messias, e isso ainda não está dado, que vai se construir essa maioria. Então, ficar de novo investindo e atacando o Congresso não parece algo muito inteligente de fazer nesse momento. Ele tinha feito isso uma vez no Rio de Janeiro, com o Hugo Mota sentado ali na primeira fileira de um evento oficial, em que ele fez críticas pesadas ali ao Congresso. E agora volta a fazê-lo. Ele está errado nas críticas? Não. Em certa medida, não. Essa questão do licenciamento, de fato, tem o potencial de atrapalhar muito os negócios do agro brasileiro no exterior. A decisão do Congresso mostra uma visão tosca, uma visão rudimentar do que é desenvolvimento econômico, uma visão do século XIX da questão da importância do tema ambiental para a economia no mundo de hoje. Então, ele está correto. Depois vão vir pedir para ele falar com Xi Jinping quando e se algumas barreiras sanitárias e comerciais vierem. Ele está errado quanto às emendas? Não, é verdade. Se sequestrou o orçamento em grande medida. Mas vale lembrar que o Lula, da campanha eleitoral de 2022, prometeu que acabaria com o orçamento secreto logo de cara, quando eleito, e, na verdade, fez um acordo na largada do seu governo para aprovar a PEC ali, que permitiu ele gastar mais do que havia no orçamento e atravessar o primeiro ano, e, em troca disso, aprovou ali o apoio à reeleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, e deixou o orçamento secreto ir rodando com outras roupagens ao longo de todos os seus anos de mandato. Então, é meio que não ter do que reclamar
porque ele não fez o que prometeu, que era acabar com essas emendas da maneira como elas foram se tornando ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Ele deixou correr frouxo enquanto precisava do apoio do Congresso para algumas coisas, negociou, e foi sempre o Supremo que teve de dar o combate à aplicação das emendas. Primeiro com a ministra Rosa Weber, depois que ela se aposentou e esses processos migraram para a relatoria do ministro Flávio Dino, com ele impondo uma depois de outra restrição, obrigatoriedade de transparência, de publicidade nesses gastos, etc. Engraçado, o Lula criticando e fazendo média ao mesmo tempo, né? Eu não tenho nada contra o parlamento. Eu só acho engraçado. Aí vem o mas, né? Exato. Não tenho nada, mas tenho contra isso aqui, ó. E aí abre uma lista de coisas que ele tem contra. E na fala dele sobre as emendas, ele disse exatamente isso, abre aspas. É um grave erro histórico. Você só vai acabar com isso quando mudar as pessoas que governam e as pessoas que aprovaram isso. Ou seja, com ele isso não vai acabar, né? Ou seja, não está prometendo acabar nem para o próximo mandato, porque vai ser candidato. Muito bem, a gente faz um intervalo. Na sequência tem Repórter CBN e a gente volta com mais Viva Voz. Viva Voz de volta. E o Diogo Bugalho tem informações ao vivo no Rio de Janeiro sobre as articulações na Alerj em relação à prisão de Rodrigo Bacelar. Oi, Diogo. Diogo não tá ok? Bom, mais cedo ele conversou aqui conosco, Vera, no Ponto Final CBN, e as articulações estão em andamento na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, para discutir a manutenção da prisão de Rodrigo Bacelar. Chegou lá? Oi, Diogo. Oi, Débora. Boa noite para você também, Vera, para você de novo, Nadédia. Os deputados da Alerj estão querendo acesso a todos os autos do processo contra o presidente da casa, Rodrigo Bacelar. Ele, que nós falamos aqui várias vezes, foi preso ontem pela Polícia Federal por suspeita de vazar informações sobre uma operação que prendeu outro político, o ex-deputado TH Joias. Os deputados vão ter de votar nos próximos dias se mantém Bacelar preso ou não. Esse é um procedimento padrão, né? É uma prisão de um deputado tem que passar, portanto, pelo plenário da casa. Só que os parlamentares argumentam que não tiveram acesso à totalidade dos autos e que a casa a Alerj teria apenas recebido a decisão de Alexandre de Moraes que ordena a prisão. Esse texto, que foi tornado público ontem, contém prints, inclusive, e algumas citações ao inquérito da PF, mas os deputados aqui do Rio estão avaliando que esse documento não é suficiente para eles analisarem se vão manter ou não o presidente da casa preso. Eles pedem, portanto, ao Supremo que remeta a integralidade, a totalidade dos autos do processo, todos os documentos do inquérito, enfim, todos os documentos relacionados a esse caso. Nós questionamos o Supremo sobre isso, recebemos a resposta agora há pouco e o STF afirma que, bem, já notificou a Alerj, que essa notificação já foi enviada. Então fica esse imbróglio, né? Os deputados, eles dizem que receberam uma notificação, mas que as informações que eles têm são insuficientes. O Supremo diz que todas as informações que deveriam ter sido passadas já foram passadas. Então, no momento, é nesse pé que estamos. Mas enquanto os deputados esperam, né? Enquanto as bancadas esperam essa resolução desse imbróglio, os deputados já vão se articulando para essa votação que vai decidir o destino de Rodrigo Bacelar. A questão vai passar primeiro pela CCJ da Casa e depois para o plenário, onde é necessária apenas a maioria simples, ou seja, 36 dos 70 votos aqui da Alerj. A expectativa, o clima, é para que Bacelar seja solto e por ampla maioria. Mas os partidos de oposição estão fechando o voto já para manter o presidente da casa preso. Hoje cedo, 12 deputados de esquerda se encontraram e fizeram um acordo, então, para manifestar esse voto pela prisão de Bacelar. E agora à tarde, o PSD, que tem mais 6 parlamentares, também publicou uma nota orientando o voto pela prisão de Rodrigo Bacelar. Vai crescendo, então, engrossando o número de parlamentares que são favoráveis pela prisão. Mas mesmo assim, por enquanto, a gente pode estimar aí cerca de 20 deputados dos 70 que votariam
para manter o presidente da casa preso. Ainda haveria, portanto, uma ampla maioria para soltá-lo. Mas a gente vai seguir acompanhando aí os desdobramentos nos próximos dias para ver, né, se essa situação vai continuar assim e se esse número vai aumentar ou não. Débora, Vera e Nadédia. Obrigada, Diogo, pelas informações. O que parece, né, Vera, não tem nada a ver com falta de documentos. Parte, ou a maior parte da Alerj já decidiu pela soltura de Rodrigo Bacelar, apesar das graves denúncias. E veja, olha só como as coisas, né, mudam de perspectiva. Em 2019, diante da prisão de uma leva de deputados estaduais do Rio de Janeiro, o Supremo discutiu ações de inconstitucionalidade que tratavam dessa questão da prisão de deputados. E entendeu, com o voto do ministro Dias Toffoli, inclusive, que sim, as assembleias têm a prerrogativa de votar e, portanto, revogar prisões de deputados estaduais. Foi um placar bastante apertado, 6 votos a 5. O ministro Dias Toffoli tinha votado de uma maneira, retificou o seu voto para um entendimento oposto. Então, ele foi realmente um voto de Minerva e um voto pêndulo. Votou de uma maneira e retificou para votar de outra. E, portanto, fixou o entendimento que vigora até hoje de que as assembleias estaduais têm a prerrogativa de votar e, portanto, revogar prisões de seus integrantes. E aí, agora, vão fazer isso ali em contrariedade a uma decisão do próprio Supremo que mandou prender o presidente da casa. Então, é isso. São essas mudanças de entendimento, as maiorias de ocasião que o Supremo Tribunal Federal forma e que, às vezes, se voltam contra interesses da própria corte, como é o caso agora. E, como a gente falou, tem histórico, né, Vera? Só que os crimes que estão sendo debatidos são bem diferentes. Muito diferentes. A gente está falando de suspeita de envolvimento com o crime organizado, com facções violentas, com o Comando Vermelho. E o uso do cargo de presidente da Alerj para proteger um outro deputado com notórias ligações com essa facção, acusado por crimes graves, crimes comuns ali. Enfim, o que veio à tona durante o momento da prisão do deputado Bacelar são coisas muito graves do uso dessa prerrogativa da presidência da Câmara. E agora o corporativismo vai falar mais alto. Falei aqui, quando a gente comentou esse caso, que era conhecido que o deputado Bacelar costumava ameaçar seus pares ou outras autoridades com a revelação do que ele sabe caso ele fosse preso. Porque essa coisa de que ele poderia ser preso é algo que ronda a política fluminense há bastante tempo. E agora, essa mobilização para soltá-lo o mais rápido possível também evidencia que muita gente pode estar nas mãos do deputado Bacelar com informações e com alguma possibilidade de ser ali pressionado, chantageado. Então, é diante disso que a gente está. Não sei direito o que o Supremo pode fazer caso e se e quando a Assembleia do Rio decidir pela soltura do presidente da casa. Muito bem, a gente faz mais um intervalo e na volta tem Thiago Bronzato, diretor da sucursal do jornal O Globo em Brasília. O Viva Voz está de volta e já está com a gente na linha, Thiago Bronzato, diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Nadédia. Boa noite aos ouvintes. Boa noite. Boa noite. Thiago, a gente está vivendo desde ontem aí os desdobramentos de uma crise inesperada, né, aberta pela decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, mudando todo o rito de impeachment dos ministros da corte, estabelecendo que só a PGR pode abrir esses processos e também mudando o quórum para análise da tramitação desses pedidos. Por que ele resolveu mexer nesse vespeiro e por que agora? Pois é, Vera, o ministro Gilmar Mendes, sempre quando era perguntado ali nos bastidores o que aconteceria se o Senado fizesse um impeachment
de um membro do Supremo, ele sempre dava uma resposta ali na ponta da língua, né? Ele dizia assim, nada, a gente vai derrubar. Esse pensamento do decano do Supremo, ele também está muito alinhado com a lógica do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o poder judiciário no Brasil é o mais forte do mundo. E para testar essa musculatura toda do Supremo, o Gilmar ele decidiu, numa canetada, tirar das mãos do Senado o poder de fazer o impeachment de um ministro do Supremo, né? Antes, vale lembrar, qualquer cidadão poderia fazer uma denúncia contra o ministro do Supremo, e por isso que tinha uma enxurrada lá de pedidos de impeachment de ministros, sobretudo relacionados ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, de acordo com a proposta do Gilmar, apenas a Procuradoria-Geral da República, que está sob o comando de um ex-sócio do ministro, tem essa legitimidade. Além disso, também, o ministro ele fez ali uma proposta para mudar o quórum do processo, para tornar mais difícil, ou seja, elevando o número de votação de 54 votos a 81, ou seja, para você conseguir fazer um impeachment de um ministro hoje, você precisa de 54 votos de 81. Na prática, é como se você tivesse dificultando mais esse processo, né? Pode ficar até mais fácil você ganhar na mega da virada do que tirar um ministro da cadeira do Supremo, porque atingir esse quórum não é fácil, né? E por que o Gilmar mexeu nesse vespeiro agora, né? Porque o clima também na Praça dos Três Poderes não estava dos melhores, né? O Congresso estava medindo forças com o Planalto, então não era o ambiente mais agradável para ter mais uma polêmica ali entre os poderes, né? Mas o fato é que o Gilmar e os seus colegas eles vinham reclamando muito, assim, em conversas de reservadas, com o volume de pedidos de impeachment de ministro supremo que estava crescendo demais, né? Alguns desses ministros com os quais eu falei classificavam essas ações como chantagem, né? Porque eles davam decisões ali que afetavam algumas pessoas, interesses políticos, e isso acabavam atraindo esses pedidos, né? Mas, além disso, tem um fator mais importante. Tanto o ministro Gilmar Mendes, como o próprio ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino também, eles estão muito preocupados com a possibilidade de ter ali uma reconfiguração política no Senado, né, a partir das próximas eleições, e o Senado passa a ter um viés mais conservador e também revanchista, sobretudo após o julgamento da trama golpista, né? Então, por isso, eles resolveram antecipar neste momento essa discussão e não deixar para 2026, até para evitar que o Supremo ficasse exposto ali nos palanques eleitorais, né? Agora, Bronzato, nunca houve impeachment de ministro do STF no Brasil, e essa alegação do ministro Gilmar Mendes, né, o alto número de pedidos, são mais de 80, sendo que metade deles contra Alexandre de Moraes. Apesar de ter um número muito grande de pedidos, nenhum processo nunca foi aberto, né? Como é que essa canetada repercutiu dentro da corte e nos bastidores do Senado? Pois é, o ministro Sepúlveda Pertence, ele dizia que o Supremo é um arquipélago de 11 ilhas, né? Mas nos últimos anos essa geopolítica do Supremo ela tem mudado, né? E, na verdade, o Supremo passou a formar 11 estados soberanos, né? Que tem poder ali quase que limitado e individuais para declarar guerra, conquistar território de outros poderes, né? E trancar investigações, né? Como a gente viu recentemente aí no caso do Banco Master, com a decisão do ministro Toffoli, chamando para ele todo o andamento dessa investigação. Então, às vezes, esses estados soberanos, né, eles acabam se aliando também em blocos, né, para votar em determinados assuntos de interesse desses grupos, né? E esse é o caso da votação sobre a lei do impeachment, né? Os ministros mais aliados ali do decano, como Moraes, o Dino, né, que vira e mexe entram ali na mira do Congresso por suas decisões que afetam também interesses políticos, eles apoiaram a iniciativa do ministro Gilmar, né? E para esse grupo específico, o pedido de impeachment deixou de ser um mecanismo excepcional previsto na Constituição e passou a funcionar como um instrumento ali de pressão política sobre o Supremo, né? Mas tem uma outra ala do Supremo que ficou um pouco incomodada ali com toda essa crise deflagrada, né? E essa ala classifica como muito ruim o clima
no Supremo, porque acabou desgastando a imagem da corte, né, no momento que estava virando a página ali do julgamento da trama golpista, com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas agora atrai de novo todo o holofote ali para o Supremo, né? E um dos pontos mais controversos, citados por esses ministros que ficaram incomodados com a decisão do Gilmar, é a solução proposta de concentrar tanto poder nas mãos da Procuradoria-Geral da República, né? Até porque se um integrante da corte exercer influência na escolha do procurador-geral, ele poderá ter toda a corte em suas mãos, né? Ou seja, o clima na Praça dos Três Poderes está mais tenso que briga familiar na ceia de Natal, viu? Tá mesmo. E a decisão de rejeitar o apelo da AGU para rever a posição pode agravar esses conflitos institucionais? Assim, esse é um ponto bem importante que está sendo debatido no Congresso, porque a gente viu uma reação bem enérgica, né, do Senado após a decisão do ministro Gilmar, né? E essa reação, ela reflete um incômodo que vinha tendo com o Supremo há muito tempo, né? Alguns senadores com os quais falei, eles vinham, assim, demonstrando satisfação, sobretudo pelo fato de o Supremo vir alargando ali as fronteiras da sua decisão, do seu poder, né? O próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem classificado essa decisão do Gilmar como uma interferência nas prerrogativas do Senado, né? E ele foi bem duro ali na posição que ele manifestou. E ele passou a se movimentar junto com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para dar uma resposta na mesma moeda, né? Eles engavetaram uma série ali de projetos que tratam da limitação de decisões individuais de ministro supremo e estão se articulando para tentar limitar cada vez mais esse poder individualizado dos ministros, né? Mas alguns senadores e também ministros do Supremo com os quais eu falei disseram que acham que essa polêmica vai acabar forçando o Congresso a atualizar a lei de impeachment, né, que é de 1950, e isso pode acabar gerando ali uma convergência dos dois lados, os dois lados arrefecer dessa crise e talvez chegarem num acordo para toparem somente tornar mais apertado o quórum no Senado para abertura de um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. Mas as cenas dessa novela a gente vai ver nos próximos dias aí. Fica difícil até antever como o Fachin vai manejar essa crise, né, o Brunzato? Porque ele falou na posse dele que era ideal que o Supremo tivesse menos protagonismo, agisse com mais comedimento, e isso é o oposto, né, do que ele pregou. Por outro lado, eles todos concordam que o Supremo ficou sob ataque por muito tempo. É uma condução difícil a do presidente também, né? Exatamente, porque ao mesmo tempo que o Fachin precisa tirar o Supremo de evidência, né, que realmente ele, nos últimos tempos, com o julgamento da trama golpista, o Supremo ficou muito na vitrine, né, e ficou muito sob ataque também. Na medida que o Supremo ia defendendo a democracia, né, ele também ia sendo atacado, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é uma pauta que une, de certa forma, o espírito de corpo ali do Supremo. Sim. E você tentar, de alguma forma, fazer uma barreira de contenção sobre um espírito revanchista que pode vir num Congresso renovado a partir de 2026. Então, de fato, o Fachin está tentando equilibrar pratos nesse momento, né? Ele não pode falar não para essa proposta do Gilmar, mas também ele não pode ceder completamente ali aos apelos do Senado, né? Então, por isso que as pessoas com as quais eu falei nessa tarde, elas apostam nessa convergência de os dois poderes sentarem, negociarem para ter uma atualização na lei de impeachment e para nenhum lado nem outro acabar ficando ali realmente infeliz com a solução final. Vamos ver se é possível realmente chegar a essa saída salomônica, né? Obrigada por hoje. Thiago Brunzato, diretor da sucursal do Globo em Brasília, com a gente às terças e quintas, elucidando aí os principais pontos. Até semana que vem, Thiago. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite, até. Agora são 6h56 e ainda temos espaço para nossa reportagem para Samantha Klein, que vai falar sobre a situação da Carla Zambelli. Oi, Samantha.
Nadédia, a audiência sobre a extradição da parlamentar terminou sem uma decisão hoje e acabou sendo transferida para o dia 18. Inclusive, essa é a segunda vez em que há mudança de data. A justificativa é que a justiça italiana está pedindo mais garantias do governo brasileiro sobre as condições em que a parlamentar ficará ou tende a ficar presa aqui no país. Zambelli está detida em Roma desde julho e a gente tem aí também uma manifestação do Ministério Público da Itália. Já se mostrou favorável à extradição da parlamentar e rejeitou as alegações da defesa a respeito de uma suposta perseguição política. Conforme o advogado Fábio Pagnosi, falei com ele hoje à tarde, ele disse que apresentou novos documentos, inclusive o parecer do deputado Diego Garcia, que é relator do processo de cassação de Zambelli. E Diego Garcia justamente afirmou não ter certeza se ela ordenou ou não o ataque hacker ao sistema do CNJ e por isso acabou rejeitando a cassação da parlamentar. No entanto, esse ataque hacker, esse ataque ao sistema foi justamente o crime pelo qual Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão. E, além do caso do CNJ, o STF também condenou a parlamentar por 5 anos. E no âmbito político, o presidente da CCJ da Câmara concedeu uma vista na última terça-feira e adiou a votação do processo de perda de mandato da parlamentar. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Mais cedo a gente falava, Vera, que é mais questão de tempo do que qualquer outra coisa, né? Exato, mas é um tempo que está se alongando, né? Se imaginava que pelo fato da Itália e o Brasil terem aí uma tradição de tratados de extradição, isso pudesse ser mais rápido e está esbarrando em alguns obstáculos à volta, à repatriação da deputada para cumprir sua pena no Brasil. A gente já está quase no Natal e esse rito enroscando aqui e ali. Vamos ver se conseguem até o final do ano fazer com que isso aconteça, né? A volta da deputada Carla Zambelli ao Brasil. Muito bem, Vera, muito obrigada. Amanhã tem mais Viva Voz, sexta-feira, com o resumo da semana e a gente te espera. É isso, até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Bem-vinda de volta, Débora. Tchau, tchau. Obrigada. Amanhã tem uma sugestão. Sugira. Pra música. Oba. O que o Spotify te trouxe na retrospectiva? Escolhe alguma coisa. Ixi, as minhas coisas são tão herméticas, acho que é melhor você. Você vai que tá de volta. Não? Será? Não, você, porque eu achei muito legal a sua retrô. Tá, eu vou ver se eu sugiro então algumas coisas que eu mais gostei. Porque as Isso. coisas que eu mais ouvi, os ouvintes não vão ouvir, que é tudo… Como diz o meu filho, mãe, essas músicas que só você escuta. Mas isso que é legal, porque você traz novas possibilidades. Então tá bom, vou fazer isso. Ok, a combinado. ideia é essa. Então tá feito o desafio, tá aceito. Até amanhã, pessoal. Beijo, até. Beijo, tchau.